Está de volta comigo aqui a Mulher Maravilha, também conhecida como Pamela Thaís. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Newton. Bom dia para você que está em casa. Bom dia você ouvinte e telespectador. Bom, para quem não assistiu aquela primeira participação tua há um certo tempo, por que do Mulher Maravilha? Para as pessoas sim entenderem o porquê disso. Seria a minha forma de motivar as mulheres aí e é o meu brand pessoal. Tá explicadinho agora, vocês entenderem aí o MM e isso gera uma identificação muito grande com as uma pessoas. Associação, né? E pelo fato de eu treinar mamães, então quebraria a primeira resistência que a criança tem. Então ela conhece a Mulher Maravilha, mas não conhece a Pamela. Mas primeiramente ela conhece a Mulher Maravilha e depois a Pamela. Rebranding, marketing, pessoal, é tudo, né? Fala a verdade. Vamos lá, vamos voltar aqui agora sim para o nosso assunto, obesidade e sedentarismo. Podemos dizer que são dois tipos de males que já vêm há um certo tempo, mas está muito em alta na vida moderna, principalmente pós-pandemia? Principalmente pós-pandemia. Desde 2006, o governo ele vem fazendo pesquisas. Vigitel, ele liga, faz a entrevista e desde 2006 para cá esse número só vem aumentando e a tendência é aumentar mais ainda. E pós-pandemia aumentou bastante, aumentou mais ainda. E teve outro estudo, outra pesquisa online que foi feita, que o Brasil foi o país número 1 que mais ficou em estado de obesidade. Mais de 50% dos brasileiros na pandemia. Por que em obesidade? Porque geralmente para você ir para a obesidade você tem que estar em excesso de peso. Então o número de pessoas com excesso de peso no Brasil também já está altíssimo. Passa aí 90 milhões de habitantes. E isso, os dados que são pessoas que fizeram entrevista. Tem os que não foram inclusos ainda. Eles estão computados aí, exatamente, né? Ou seja, o número é muito maior. Muito grande. Temos muito mais brasileiros aí nessa situação de obesidade. E a gente vai conhecer alguns tipos de problemas que a obesidade pode trazer para pessoas obesas. Sedentarismo e obesidade. Vamos explicar a diferença de cada um aqui. Pronto. E a junção dos dois vira uma bomba ainda maior, não é verdade? Sim, com certeza. Porque eu costumo fazer uma analogia bastante simples e fácil para você que está em casa e aluno entender. A bicicleta, se parar, ela não cai. Uhum. E qual é o mal do ferro, né? O ferrugem. Sem dúvida. Então, o ser humano, se ele parar de se movimentar, o ferrugem que a gente adquire é diabetes, é uma inflamação sistêmica. Então, a gente tem uma elevação no número de diabéticos no Brasil, no mundo também. Inclusive, um dos gastos mundiais da saúde maior é com diabetes e doenças relacionadas ao sobrepeso e à obesidade, que vem do sedentarismo. Então, nós temos aí algumas possibilidades dessa questão da obesidade, né? Tem essa proveniente de sedentarismo, e a gente vai entender o que é ser uma pessoa sedentária, tá? Na visão do profissional de educação física, mas tem também algumas pessoas que possuem questões genéticas ou outros problemas de saúde. Sim. Que podem contribuir para esse ganho de peso. Ainda assim, eu acredito que se a pessoa, mesmo que tenha essa predisposição genética, vamos dizer assim, ela acaba agravando a própria situação a partir do momento em que ela fica sedentária. Sim, porque temos... Não queima nem nada. Exatamente. Tivemos na pandemia o quê? Todo mundo ficou em casa, parado. Então, geralmente, uma pessoa sedentária, ela pratica menos de 150 minutos de atividade diárias. Esse é o tempo que nós deveríamos ter por dia? No mínimo. A Organização Mundial de Saúde recomenda, no mínimo, 150 minutos de atividade. Isso é por semana, por dia? Por semana. Por semana. Por semana. Então, divide aí, no mínimo. Então, pessoas que vão de bicicleta para o trabalho, ela já não se enquadraria numa pessoa sedentária, dependendo do percurso. Se ela pedala aí 20 km para poder ir para o trabalho, então semanalmente ela faz mais do que 150 minutos de caminhada, mas ainda tem intensidade. Então, o que é que acarreta eu ser uma pessoa sedentária? Eu não praticar exercício, que eu não gaste uma energia, eu passo a maior parte do meu tempo sentada, e não seria 1 hora, 20 minutos na academia, principalmente com um treino em intensidade baixa, porque só você estar na academia não significa que você está fazendo um treino que lhe tire do sedentarismo. Talvez a intensidade esteja muito baixa e esteja correlacionado a você praticar a atividade e não exercício. É diferente. O exercício ele é programado e a atividade é o fato de você se deslocar para o trabalho. O nosso cinegrafista aqui, ele passa o dia em pé.
Então, ele passa o dia em pé e dando passos. A quantidade de passos também caracteriza você num quadro de sedentarismo. Então, se você dá menos do que 10 mil passos aí, se enquadra em um gasto energético bem menor. Quem está assistindo deve pensar, louco, mas 10 mil passos, eu tenho pessoas, dependendo do trabalho, da sua atividade, você faz isso. Com certeza. Né? Personal, na academia eu chegava a dar 28 mil passos. Uma pessoa que dá 10, eu dobrava. Eu caminhava por 2 pessoas. Ou seja, algo bem possível. Mas aí tem um agravante nisso tudo. Além da pandemia em si, nós temos tecnologias. Exatamente. Tecnologias mal utilizadas atrapalham as nossas vidas. Por exemplo, eu lembro que antes, quando não existia controle remoto, não existia celulares com internet, quando não existia fast food delivery, né, muitas vezes o que acontecia? Você levantava o tempo todo para ir mudar o canal da TV e voltava. Então você ia, voltava. Se você mudasse o canal muitas vezes, haja levantar e sentar nesse sofá na cama. Você nem mudava o canal, que é para não levantar. O controle remoto acabou com isso. Você está ali só no botãozinho, zapeando. Inclusive, se você estiver assistindo nosso programa, larga o controle nesse momento, nada de zapear, tá? Assiste a entrevista que está muito boa, por sinal. Aí temos... Por favor. Deliveries. As pessoas ligam e a comida vem até você. Geralmente... Você ia buscar antes... Claro, você ia buscar como? Tem gente que ia de carro, mas tem gente que ia andando, tem gente que ia de bicicleta. Querendo ou não, você está... Ir até o local, né? Até o local, porque seria... A gente ir até o local onde a gente vai realizar a alimentação, seria uma forma de comemoração. Então, antes, eu lembro que quando eu era menor, para a gente ir numa pizzaria, nós íamos comemorar um aniversário, então íamos até o estabelecimento. Então, hoje as pessoas geralmente pedem uma pizza, e o que é uma pizza? São alimentos altamente inflamatórios, ultraprocessados, que contribuem para uma inflamação. Então, geralmente, o que é que você faz? O dia inteiro você trabalha sentado, você vai sentado no carro para o trabalho ou na moto. Então, você já está sentado, reduziu a quantidade de passos, trabalha sentado, tem um aumento do estresse, isso faz com que o seu corpo peça dopamina, peça alguma coisa que parabenize e que lhe dê prazer. Então, você vai descontar isso em quê? Em comida. Então, você passa a maior parte do seu dia sentado e consumindo alimentos que têm um alto índice calórico que favorece a sua inflamação sistêmica. E aí a conta não bate, né? Você ingere muita caloria e não gasta nada de caloria. Você vai estar sempre, aumentando. É um débito que você tem e não faz o gasto do seu cartão. Olha, você falou aqui de alguns pontos que a obesidade pode trazer, já mencionou a questão de inflamação, do diabetes. Nós temos outros problemas que a obesidade pode trazer, como por exemplo hipertensão, aumento dos níveis de colesterol, maiores índices de triglicerídeos. É essa a pronúncia assim ou triglicérides? Triglicérides. Pronto, tá falado Triglicerídeos, triglicérides, depende da sua pronúncia com R, a minha é complicada. Tá legal. Risco de acidente vascular cerebral, o famoso AVC, dores lombares e nas articulações, depressão e outros males psicológicos e alguns tipos de cânceres. Olha só o quanto a obesidade é sinistra para a nossa vida. São mais de 13 tipos de câncer. E osso, por quê? Porque você produz uma substância inflamatória, então a obesidade ela é uma doença que lhe dá uma inflamação sistêmica, então você está inteiro inflamado, seus órgãos, seu cérebro. Então, geralmente uma pessoa sedentária, obesa, ela tem um nível de estresse elevado, sistematicamente ela está produzindo mais proteínas inflamatórias, adipocitocinas. O que é isso? É a hipertrofia de tecido adiposo, você está acumulando mais gordura e essas gorduras causam no seu corpo uma produção de proteínas inflamatórias. Então você aumenta a inflamação no seu cérebro, nos seus órgãos, ou aumenta a atividade do seu coração, aumenta o nível de glicose na corrente sanguínea. O aumento dessa inflamação faz com que o músculo seja dificultada a absorção de glicose, e o músculo é responsável por 85% de absorção da glicose. Então, a pessoa que ela não exercita os músculos, ela não está absorvendo a glicose pelo maior consumidor, que é o músculo. E ela está deixando glicose na corrente sanguínea. Glicose na corrente sanguínea, triglicerídeos altos, gordura, placas de ateroma nos vasos, nas artérias, que entopem, aumenta a pressão e pode levar a trombos, embolias, deslocar algum trombo e AVC.
Porque você tem um aumento da pressão, só que você tem uma vasoconstrição. A obesidade causa vasoconstrição nos vasos e aumento do seu débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue que você ejeta por minuto só para estar paradinho. Para estar paradinho aqui, nosso corpo está tendo um esforço cardíaco de bombeio em determinado volume. Quando a gente levanta, se movimenta e se exercita, esse débito cardíaco aumenta. Então, uma pessoa obesa e hipertensa, ela já vai ter um débito cardíaco maior pelo tanto de adipocinas e tanto de tecido inflamatório que ela carrega e todo o sistema de inflamação. Eu costumo associar também, para vocês entenderem, a Estação das Artes, quando está cheia de gente lá dentro. Você consegue passar até o outro, atravessar a estação e chegar lá no palco com facilidade? Nunca na vida. Pois, então, é isso que acontece com o nosso corpo. Muito tecido adiposo, dificulta informação e causa o quê? Tensão, estresse ali. Todo mundo estressado, superlotação. Pressão nas paredes, tem gente por fora, gente querendo entrar. Então, ali seria o quê? Gorduras, estresse, conteúdos que o nosso corpo não está absorvendo e alguém tem que pagar essa conta. Geralmente, quando você tem um acúmulo de gordura maior ainda, vai para as vísceras. Ou seja, trocando tudo isso no famoso em miúdos, tá ferrado. Exatamente. Né? Estamos mal, estamos ruim. Enquanto tudo que é de ruim aumenta, a sua chance de sobreviver diminui, porque os problemas podem migrar para um agravamento seríssimo, né? Como nós já conversamos aqui, ela já pontuou alguns desses vários problemas e como eles podem acontecer. Mas aí vem a pergunta, como podemos nos livrar disso tudo? Como podemos deixar de ser sedentários? Como podemos deixar de ser obesos? Tem um remédio muito simples, que você não gasta nada. Inclusive, eu faço no meu perfil, lives de 5 minutos. Eu denominei de dose diária de exercício. Você vai reverter um caso de obesidade ali? Não, mas seria um start para despertar o seu desejo, o hábito de você praticar atividade, exercício diariamente. Seria o exercício, ele é a maior ferramenta para combater a obesidade e a hipertensão, a diabetes, porque como já foi falado, já expliquei para vocês, o músculo ele consome essa glicose em excesso, ele faz com que o seu organismo agora pare de acumular gordura e comece a consumir, a queimar essa gordura, então ele muda, você é uma moeda de dois lados, ou você tá cara ou você tá coroa. Então quando você está fazendo exercício, você muda essa moeda de troca agora e você passa a gastar. Aí, Pana, só o exercício combate? Não, porque também não seria, eu seria leviana se eu dissesse que seria só o exercício. O fator ambiental, social, psicossocial, psicológico, todo o ambiente, o que você come, o que você está sujeito. Então, se você quer fazer uma dieta, tem uma resistência, tem onde você trabalha, tem o que está mais fácil para você consumir, tem o volume de estresse, então é multifatorial. Sim. Porém, o exercício, ele aí combate com certeza a maior probabilidade de chance de você desenvolver alguma dessas doenças e doses curtas. Um personal qualificado, ele vai fazer com que você tenha aí um treino direcionado para você com base no seu tempo, nas suas condições fisiológicas, na sua individualidade, porque tem que observar todos os fatores, onde você trabalha, o que você faz do seu dia, recomendar a quantidade de passos. Então, se você trabalha em um canto que é de primeiro andar, você vai pelas escadas já para aumentar a quantidade de passos, o gasto do energético diário. Então, são multifatorial, porém tem uma dose maior que é o exercício ajustado. Interessante. E essa questão do exercício, a gente tem visto muitas pessoas que defendem que não tem tempo para ir numa academia, que não gostam de academia, ou que isso ou aquilo, se sentem inseguras de estarem no meio da rua. E você deu o exemplo de uma possibilidade de se exercitar em casa, acompanhando aí profissionais capacitados que estão ministrando esses exercícios junto com você através de lives ou até mesmo de alguns programas que alguns trabalham dessa forma também. Todos nós podemos nos submeter a esses exercícios, por exemplo, assistidos em uma live, ou é importante ter algum tipo de orientação antes? Por exemplo, pode. Agora, eu diria que para você conseguir fazer o exercício, é só você entrar em contato
com o personal na live. Se você estiver lá fazendo uma live ao vivo, você relatar algum problema, ele já vai conseguir lhe auxiliar. Agora, se você pegar um protocolo de um treino que você viu na internet, só que se você tem alguma limitação e tem exercícios ali que geram maior sobrecarga e você não sabia, aquilo ali pode lhe gerar uma complicação nas suas dores. É bom conhecer a si, né? Exatamente. Limites, você tem que fazer uma avaliação física, é a base. Você vai no médico, você faz uma consulta para tomar o seu medicamento. Então, com a gente não seria diferente. Você faz uma consulta, faz uma avaliação, sabe o seu atual estado, inclusive para você saber se você está correndo risco ou não. A circunferência abdominal você pode fazer em casa e você já sabe se está com maior probabilidade, médio ou alto risco. Você ensaiou isso? Não. Eu achei legal. Eu gostei disso. A circunferência. Ó, você aperta, ela volta. Tá preparada para tudo, né? Já. Porque aqui é uma ferramenta simples que não tem como você me dar uma desculpa. Eu passo a sua circunferência, deu acima de 90 para homens, então você já está com risco médio. Aí, com o aumento para cada centímetro de circunferência, é um risco de desenvolver porcentagem de desenvolver diabetes, hipertensão, AVC e 13 tipos de câncer. Por que câncer? Porque você gera uma inflamação sistêmica e também está no seu conteúdo cerebral, ósseo, então no seu organismo inteiro. Então, Pamela, eu estou aqui com 5 centímetros em excesso de abdominal. Eu estou com quantas probabilidades aí de desenvolver esse tipo de doença? Dependendo da doença, se você tiver predisposição, é um valor. Se você tiver. Exatamente. Também, né? É bom lembrar isso para você ficar em pânico. Aí de repente você está com esses centímetros a mais, seja homem ou mulher. Ai meu Deus, e agora? Eu vou ter isso, vou ter aquilo. Não, você vai ter potencial de ter tudo isso. Né? Aí você tem que ter toda essa avaliação, toda essa análise. E o exercício que você já vem falando aí da importância dele, ele é excelente para fortificar o nosso sistema imunológico, assim como uma boa alimentação. Não é verdade? O coração, inclusive, porque é tão importante. Se você vai no cardiologista, qual é aquele teste que vocês conhecem de esteira? Ele faz lá um teste de esteira. Então a gente faz a mesma coisa, só que é um teste de VO2, que é o consumo máximo de oxigênio por minuto. Então tem ali a sua capacidade de consumo máximo de oxigênio por minuto. Então ali não, você tem uma capacidade de consumo, eu tenho uma capacidade de consumo no meu VO2, eu estou 40% acima da média para mulheres da minha idade. Homens já é outro valor. Aí a gente faria uma avaliação, eu vou dizer, Newton, eu estou 40% abaixo, o homem da minha idade. Provavelmente. Deus, correr. Quais são os riscos de eu desenvolver alguma doença relacionada ao coração? A gente olharia, mas com certeza estaria com maiores probabilidades, porque o seu coração está descondicionado, você está com inflamação sistêmica, você está dificultando a absorção de glicose pelo músculo, está na corrente sanguínea, está estocando, está gerando inflamação que atrapalha. É como se a glicose quisesse entrar por essa porta, porém tem alguém que não está deixando. Muito obrigado, Lucas. Não deixe a glicose entrar neste momento aqui. Ela tem que entrar. Então deixe, Lucas. Sai daí. Ela tem que entrar dentro da célula. Aqui é a célula, eu não expliquei essa parte para Nilton, mas aqui seria a célula, onde ela seria convertida, passaria por processos químicos da célula, que seria convertida e absorvida no nosso organismo. Quando isso não acontece, ou ela fica lá fora, que seria a corrente sanguínea, ou ela se transforma em ácido graxo, aumentando os níveis de colesterol no sangue, dificultando a passagem do sangue. A passagem a gente tem que fazer mais pressão para romper e passar. Então, ali você teria um coração fazendo mais pressão, porque não está chegando o sangue lá nas pernas, porque tem alguma obstrução, alguma coisa impedindo no meio do caminho, e ele tem que bombear mais para fazer com que a pressão chegue lá. Isso aumenta o quê? Acabei de dizer, a pressão. Então, Pamela, tem uma chance de reverter esse quadro? Grande chance de reverter, fazendo um remedinho simples, exercício, após consulta, passa pelo seu médico, vai nutricionista, faz todo aquele aparato, porque se você não está se cuidando agora, lá na frente, por ser crônico, você adquire água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tem gente que tem a parede mais fraca e tem gente que tem a parede mais resistente. Seria predisposições. Então, Newton pode ter uma predisposição maior ou menor, porém, uma hora a conta bate, a conta não fecha, né?
E aí, você está ou não preparado para pagar essa conta? E é caríssima. O maior gasto no mundo, o mundo inteiro sofre. Né? Prevenido que remediar. E seria até, imagine aí, o governo deixando de gastar com gastos que a gente pode reduzir, aumentando a quantidade de exercício, para não ficar obeso, para não ficar hipertenso nem diabético, o exercício. E ele direcionando esse gasto para outro tipo de educação, ou seja lá, de investimento. É tanto que teve estímulos aí, ó, que a gente tem o dia D, que é o Dia Mundial de Atividade Física, que é para estimular a prática que o governo faz. Tem também essas academias ao ar livre, também para estimular, já pensando nisso, porque é um gasto mundial de bilhões. O Brasil teve o terceiro maior gasto com esse tipo de relacionados a diabetes, hipertensão e AVC no mundo com a saúde. Bilhões. Para a gente terminar aqui, terminar por hoje, mas já sabe que você vai voltar, né? Com certeza, estarei aqui. Eu vou contar com essa participação. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo nosso YouTube. Um abraço para o Nazareno Azevedo, está sempre acompanhando aí os programas da TV Cidade Oeste, muito obrigado. A Júlia Maria, oiê Júlia. Carlos Fernandes, uma das profissionais mais top da região. Conhecimento passado de forma didática e objetiva. Outros 500, não é verdade, Carlos? Obrigado pela audiência, pela atenção aí, pela participação e interação. Para a gente finalizar aqui, Pamela, eu queria que você... Vou te dar 2 minutinhos. Tá ali, ó, são 10h57 agora. Na verdade, eu vou te dar até 11 horas. Tá. Para você fazer um simples movimento, um exercício para ajudar quem está assistindo agora de casa a se levantar e fazer alguma coisa. Se você não tem nada na sua casa, você vai ter 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma garrafa de água ou 2. Vai pegar essa garrafa de água. Tá, eu tenho dificuldade, eu tenho problemas articulares, então coloca a cadeira aqui para você ter uma base. Pegaria os 2 quilos de feijão, de arroz, seja lá o que você tiver em casa, ou então só o peso do corpo mesmo para você ir se adaptando. Sentou, trisca aqui ó, na ponta do pé, 1. Trisca na ponta do pé, 2. Agachou, 3. Eleva. Aqui sem o peso. Com o peso a gente seria assim. Coloca o peso aqui, de lado, coloca o peso na frente. Puxa. Subiu com a coluna reta. Eu vou fazer de lado para ficar melhor para o nosso amigo Lucas. Vamos lá. Agachou pro lado. Joelho sempre na linha do pé, por favor. Desceu, cotovelada. Didático, hein? Estica de volta. Subiu. Faz bíceps, empurra ombro e tríceps. Tá, porque esse conjunto de movimentos para a gente tentar fazer o maior número de músculos e fibras trabalhando para fazer um maior consumo energético. Então, se a gente tem pouco tempo, a gente vai tentar envolver o máximo de trabalhador possível para consumir o máximo de energia possível na nossa empresa, que somos nós. Cada um respeitando o seu limite. Exatamente. Então, teria a base, 1, 2, cotovelada, estica, 3. Se eu fizer isso aqui, pelo menos 5 minutos, eu já reduzo os meus riscos de ter alguma doença. Agora você vai aumentar a intensidade e a frequência, o tempo durante o dia. E para quem quiser acompanhar diariamente essas dicas, a Pamela está aí no Instagram fazendo essas lives. Qual é o nome do projetinho? Dose diária de 5 minutos. Uma reclamação constante que tinha era tempo. Então, 5 minutos. Eu tenho certeza que você passa 5 minutos sentado olhando TikTok, olhando Instagram, nas redes sociais. Olha aí. É possível que você não vai tirar 5 minutos do seu dia para cuidar da tua saúde, para começar a cuidar da tua saúde. Você começa aí, daqui a pouquinho você está mais motivado, está mais realizado, está mais resistente, condicionado. Exato, condicionado, está ganhando confiança que você é capaz, e aí você, ó... Deixa eu dizer bem rapidinho que diminui disfunção erétil também, que é um problema nos homens, tá bom? Olha, a gente pode falar depois disso aí. Excelente, a gente pode falar, o programa aborda todos os pontos, todos os benefícios da prática também do exercício físico. E para finalizar aqui, procure o profissional de educação física, tá? Não é qualquer pessoa que está habilitada para a questão de treino. Igual o psicólogo cuida aí da sua saúde mental e outros profissionais, cada um das suas áreas, eis aqui o profissional que você deve procurar na hora de praticar o seu exercício. Claro, multidisciplinar, você pode ver com outros como está a sua condição, com o auxílio também do profissional de educação física, é legal, né? Porque quando vem esse feedback de outro profissional, vocês já conseguem adaptar o treinamento daquela pessoa em cima de caso ela venha ter alguma limitação ou algum problema.
né? Com certeza, com base na avaliação. Então, a avaliação bem feita, a avaliação direcionada. Não é só medir, só apertar, tem que verificar condicionamento, tem que fazer toda uma consulta, pesquisa, questionário para saber como realmente você se enquadra. Seria no mínimo 1 hora para eu entender como é que funciona Newton. Olha aí. Será que conseguiria? Conseguiria, com certeza. Você acha que missão dada é missão cumprida aqui? Olha, muito obrigado mais uma vez, Pamela, pela presença. Todo sucesso do mundo para você. É sempre um prazer contar com a sua forma didática, como o nosso telespectador bem pontuou, e seus conhecimentos aqui no nosso programa, tá? Então eu quero você de volta aqui em outras oportunidades, de acordo com o seu tempo, para que a gente possa ir trabalhando sempre essa questão da prática do exercício, dessas melhorias que nós podemos ter simplesmente em começar a se mexer, tá? Até lá? Até lá. E eu vou para um rápido...